grande. Eita, labaste. Eita, Deus tremendo. Aleluia, glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor. Saudamos a igreja, né, com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Então hoje o culto de ensino especial aqui em Newton Carneiro, Socorro, né? Socorro, Jaboatão dos Guararapes. A Igreja Batista Renovada Resgate aqui em Jaboatão, Socorro, comunidade Newton Carneiro, amém? Aqui nós estamos vendo um conteúdo de missiologia, Estamos vendo Deus, o primeiro missionário, né? O primeiro missionário, o próprio Deus Pai, né? O próprio Pai foi o primeiro missionário. Para entendermos Deus como o primeiro missionário, nós estamos vendo aí a origem do pecado, né? A origem do pecado. Para quem não sabe, o primeiro pecado não aconteceu no Jardim do Éden, né? O primeiro pecado não aconteceu no Jardim do Éden. O primeiro pecado, ele aconteceu nos céus, amém? E para entendermos isso, entendermos o que vai acontecer no Jardim do Éden, o que vai acontecer com o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, amém? Para entendermos o amor de Deus pela humanidade. E lá no Jardim do Éden, ainda Deus ele vai então fazer a primeira profecia. Deus vai profetizar, vai declarar a redenção, a salvação, a restauração, a reconciliação do homem para com ele, depois de o homem haver tropeçado e caído. Amém? Então nós vimos que Deus criou os seres angelicais com graus distintos de responsabilidades e autoridades. Os anjos foram criados antes dos homens, antes da humanidade. E o primeiro pecado vai acontecer no céu, vai acontecer por meio de um dos anjos, amém? O Lúcifer. Então Deus criou os seres angelicais com graus distintos de responsabilidade e autoridade, e deu a um querubim uma formosura jamais vista entre outros anjos e uma sabedoria esplêndida. E nós lemos em Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 17. E nós vimos aqui em Ezequiel 28, 12 a 17, que aqui está uma tipologia, amém, de Lúcifer. Não, o texto, alguns dizem assim, não está se referindo ao rei, né, ao rei de Tiro, né, ao rei de Tiro. Não, aqui o profeta, ele fala de uma forma figurada e ele vai se utilizar do rei de Tiro para prefigurar na sua palavra de revelação, na sua palavra profética, Lúcifer. O que aconteceu com Lúcifer? Uma prova disso é que no texto e no contexto nós vamos ver ele se referir ao rei de Tiro, então, como aquele que estava no Jardim do Éden. E aí não bate. Então não pode se interpretar o texto de Ezequiel de uma forma literal. O profeta está falando numa linguagem profética, trazendo uma revelação dos acontecimentos, né? E usando o rei de Tiro, tipificando Lúcifer. Amém? E nós vimos que nesse texto que Deus o faz com uma formosura jamais vista entre os outros anjos e de uma sabedoria esplêndida. Esse anjo, Lúcifer, atuava como primeiro-ministro de Deus, tendo, além das qualidades citadas, grande poder e livre arbítrio. Mas com tanto poder e formosura, Lúcifer, conforme ficou conhecido, ficou tão deslumbrado com o que Deus lhe dera,
que desejou ser semelhante ao Altíssimo. E nós já vimos também o escrito em Isaías capítulo 14, né, no versículo de número 14, onde ele vai desejar, vai cobiçar ser igual a Deus, se assentar no trono de Deus. Amém? Ele vai cobiçar o trono. Ele vai cobiçar a posição de Deus. E nessa cobiça, ele vai liderar uma rebelião jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião. Amém? Então ele vai se rebelar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que de tudo tem o domínio, tem o controle. Amém? Aleluia. E quando Satanás queria ser maior, queria ser melhor, queria ser igual a Deus, queria ser Deus. Aleluia. Deus, ele já planejara algo maravilhoso ao respeito da humanidade. Amém? E tudo isso, irmãos, aconteceu, essa trama aí aconteceu nos céus, ainda antes do ser humano ser criado, viu? Antes do ser humano ser criado. E nós vamos ver hoje, começar vendo o que a Bíblia fala um pouquinho da rebelião que aconteceu nos céus. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo de número 12, e assim com esse texto nós damos sequência ao que estamos vendo aqui em Nilton Carneiro Socorro, Jaboatão dos Guararapes. Amém? Glória. E olheis aí que a gente vai buscar estar transmitindo novamente essa série de estudos que ministramos toda quarta-feira aqui em Nilton Carneiro. Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do verso de número 4, está aqui também de uma forma figurada, amém? Revelada pelo apóstolo João, que escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Olha, o livro de Apocalipse, deixa eu dizer uma coisa, ele contém revelações profundas e difíceis de serem interpretadas. E uma das coisas que eu preciso falar aqui antes de ler é que essas revelações, essas profecias contidas no livro de Apocalipse, elas não estão aqui necessariamente em uma ordem cronológica. Amém? Ele está tendo revelações, ele está tendo visões, e ele está relatando o que ele está vendo, e não significa que o seu relato segue uma cronologia de tempo. Amém? E eu digo isso para explicar que aqui no capítulo 12, esse texto refere-se ao que estávamos falando da rebelião que aconteceu no céu. E nós sabemos que essa rebelião ocorreu no céu antes mesmo do ser humano ser criado. Então, ela não está ligada ao livro de Revelação, não necessariamente segue uma linha cronológica, uma linha do tempo da história humana, não. Amém? Mas é colocado aqui fatos, amém, que vai culminar com o juízo de Deus e com o fim, né, desta dispensação, amém, onde Deus julgará a humanidade, amém, e onde Ele salvará por sua graça, através da fé, aqueles que reconheceram Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Capítulo 12, diz assim o texto. Eu vou ler a partir do 1. Viu-se, a partir do verso 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também, veja, ele tem essa visão, e depois ele tem outra visão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Pô, deixa eu dar uma pausa aqui. A promessa que Deus faz do Messias, da vinda do Messias, do Salvador, Deus faz lá no Jardim do Éden. E a quem Deus declara essa profecia? Lá no jardim, Deus declara a profecia à serpente. E a Bíblia fala que o dragão é a antiga serpente. Amém? E é a serpente que Deus disse: olha, portanto tu fizeste assim, aí Deus vai amaldiçoar a serpente. Tu vai rastejar, tu lamberá o pó da terra será por alimento para você. E Deus vai dizer assim: eu farei, Gênesis 3,15, com que da semente da mulher venha nascer aquele que vai pisar a tua cabeça. Então Deus disse isso para a serpente. Veja que na revelação de João, ele vê que o dragão, que a Bíblia já diz que é a antiga serpente, vai se colocar diante da mulher que está para dar a luz. Preste atenção. Desde o Éden, Satanás, ele persegue, ele se levanta contra o homem. Primeiro ataque foi Adão e Eva. Eles caíram no engano da serpente. Preste atenção. Deus faz a promessa que faria ainda com que da semente da mulher viesse nascer o Cristo, o Messias, que iria vencer a serpente, que iria derrotar a serpente. Amém? E olha o texto. Viu? Aqui diz assim: a sua cauda, verso 4, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O que é que vai acontecer com Caim e com Abel? Satanás vai entrar ali, ele vai encontrar um lugar no coração de Caim. Amém? Lembra que Deus, quem já leu ali em Gênesis, lembra que Deus advertiu Caim: ô Caim, por que decaiu o teu semblante? Por que tu está assim? Fica tu sabendo que o pecado está à porta. Como uma besta fera para te devorar. E tu precisa dominar o teu pecado, senão ele vai te devorar. Estou parafraseando. Amém? Então veja que Caim, então, ele vai dar lugar. Satanás entra e faz ele matar o seu irmão pela inveja. Pela inveja. Ele faz ele matar o seu irmão Abel. Quem está por trás disso? Maquinando isso, armando, colocando um irmão contra o outro, trazendo desunião,
trazendo contenda, trazendo intriga. Quem está por trás? Satanás, o diabo. Amém? Eita, meu Deus, é forte. Deixa eu descer aqui, já que o culto de ensino também é doutrina, não é? Deixa eu descer assim. Não é diferente, irmãos, entre nós. É a igreja que Paulo diz para crente: não deis lugar ao diabo. É o diabo que coloca um contra o outro, que semeia intriga, que semeia contenda. E a igreja, o crente, tem que vigiar. Porque intriga, contenda, aleluia, é do diabo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E como é que faz? Como é que faz? Jesus, ele ensina. Ei, o mestre, nós temos um mestre, nós temos um professor por excelência. É o mestre dos mestres, o professor dos professores. Ele dá a receita. Nós falamos aqui na semana passada que ele é o antídoto, né? Ele é o remédio, ele é o antídoto. Então nós temos que beber desse remédio chamado Jesus. E beber de Jesus é beber a sua palavra. Aleluia, é se encher do seu conhecimento, da sua verdade, confiar no que ele manda, no que ele ensina. E ele ensina a neutralizar o veneno da serpente com perdão. Glória a Deus, aleluia. O veneno da serpente é neutralizado com perdão. Ei, falou, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Tu vai deixar assim, é? Não. Violência gera violência. Um abismo chama outro abismo. Como é que dá um baixa nisso? Perdoe. O que Satanás quer? Que você haja. Que você responda, que você se vingue, que você saia do seu lugar. É o que Satanás quer. Não faça o gosto de Satanás. Não faça o capricho de Satanás. Deus, ele vai aparecer para Caim e ele vai falar com Caim: Caim, por que tu tá assim? O inimigo está à porta, viu? Vigia. Olha. Mas mesmo sendo advertido por Deus, ele não vigiou. E acabou matando o seu irmão. Matando o seu irmão. Mas o texto que lemos aqui em Apocalipse, ele revela uma coisa. Antes disso, nós entramos nessa questão que, como eu disse na introdução de hoje, precisamos entender o que aconteceu no céu, o que acontece antes do Éden, para entendermos o que está acontecendo no Éden. Amém? E nós vimos aqui que o primeiro pecado ele vai acontecer no céu. É o pecado de rebelião de Lúcifer. Irmãos, e deixa eu dizer aqui uma coisa. A gente precisa vigiar muito o que a gente ouve, vigiar muito os nossos ouvidos e vigiar muito o nosso coração. A Bíblia diz: filho meu, guarda o teu coração. De tudo que o homem tem que guardar, guarde o teu coração, porque é do coração que procede, viu? Aleluia. É que vem as coisas. O pecado no homem, ele está no coração, irmãos. É no coração. Jesus disse que... Lembra aquela passagem quando chegam para Jesus e dizem: olha, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque isso era um ritual até religioso. Mas Jesus, ele diz assim: olha, eu quero ensinar a vocês uma coisa. O que contamina o homem não é o que entra, não. É o que sai. Olha só. Aí Jesus vai dizer: porque o que sai, sai do coração.
E é no coração que está a prostituição, a mentira, a lascívia, a impureza. Olha, Aleluia. a inveja, a falsidade está no coração. E aí? Em outro lugar, Jesus disse: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira as coisas boas. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira as coisas más. Então, quando diz guardar o coração, passa o cadeado no coração, especialmente nas coisas más. Porque o pecado está lá, no coração humano. A serpente, a astuta, como está lá em Gênesis, preste atenção, irmãos. Eu falei muito cuidado com o coração, de guardar o coração, porque esse texto de Apocalipse revela a quantidade de anjos que Satanás levou com ele. Está aqui, ó. A sua cauda, verso 4, arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Isso aqui diz respeito aos anjos. Porque os anjos são contados na Bíblia como é contada as estrelas dos céus. A quantidade de estrelas nos céus é a quantidade de anjos. Você pode contar a quantidade de estrelas? Não pode, também não pode. São miríades e miríades, milhões de milhões, milhares de anjos. Nós não temos como contar, como não podemos contar estrelas dos céus. Mas o texto revela que a terça parte Satanás levou com ele. Passou a conversa na terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos acreditaram nele. Coligaram-se a ele, uniram-se a ele na rebelião nos céus. Então significa que nós não podemos subestimar a conversa é boa, viu? A conversa da serpente é uma conversa boa, inteligente. O camarada, ele é persuasivo. Satanás, ele sabe persuadir, ele sabe enganar, ele é um enganador. Amém? Eu dei um exemplo aqui num dia desse, quando eu usei o exemplo da rebelião lá no deserto de Corá, Datã e Abirão. Se rebelaram. E diz que esses três camaradas na rebelião que fizeram, eles conseguiram que se unisse a ele 250 príncipes de Israel. Olha aí. 250 príncipes de Israel comeram a conversa de Datã, Corá e Abirão. E se aliaram a ele contra Moisés. E imagina que esses 250 príncipes, quantos do povo levou com eles? Aí qual foi a conversa? Olha só, irmão, veja que é conversa. Isso é só um exemplo que está na Bíblia da rebelião. Como a gente tem que tomar cuidado com o inimigo. Porque ele dá uma palavra inteligente. O camarada é inteligente. Humanamente falando, ele é esperto também. Ele sabe convencer. O que é que ele vai dizer para Moisés, Datã, Abirão e Corá? Ô Moisés, tu é filho de Deus, nós também somos. Tu serve a Deus, nós também servimos, todo Israel serve. Tu é filho de Deus, nós e todo Israel é filho de Deus também. Tu adora a Deus, a gente também adora. Tá certo ou tá errado? Até aí, tá certo. É verdade ou não é verdade? É verdade. Moisés é filho de Deus, todo Israel é. Aí alguém pode chegar para mim e dizer: ô pastor, tu és servo de Deus igual a mim, eu sou servo de Deus igual a tu. Tá certo ou não tá? Verdade. Não é verdade? Então veja que ele sabe entrar, ele sabe convencer. Tu fala, Deus não fala só contigo não, Deus fala com a gente também. Deus não é só o teu Deus não, Deus é o nosso Deus também. Tá certo ou não tá?
fazer o que você quer. Quem diz que a gente tem que seguir você? A gente segue a Deus. Epa! Olha a astúcia e a persuasão. Então, quem não está vigiando, vai, irmão. Quem não vigia, vai na conversa. Não, ei. Vamos fazer, se convier a ele faz, viu? Vamos fazer uma eleição aqui, a maioria vence. Mas é a maioria que crucificou Cristo. É a maioria rebelde. Aleluia, Jesus. Se ele não tem a maioria... Meu Deus. Glória a Deus. Estou misturando as coisas não, estou dando exemplo, viu, irmãos? Estou misturando as coisas, estou dando exemplo das coisas espirituais com as coisas materiais, as coisas humanas, as coisas da terra. Amém? Quando a maioria lhe favorece, ele quer prevalecer com a maioria, Satanás. Ele não tinha maioria, ele tinha só um terço se aliou a ele não tinha maioria. Aí aqui, ele quer prevalecer com a maioria, e quando ele não pode prevalecer com a maioria, ele tenta prevalecer mesmo com a minoria. Mas ele quer o poder. Ele quer ditar as regras. Ele quer a vontade dele. E ele não aceita a vontade de Deus, o senhorio de Deus. Não se sujeita à autoridade constituída. Ele quer ser a autoridade. Ele não aceita a autoridade constituída. Então, assim também, irmãos, acontece na terra. Assim acontece na terra. Um terço. Então ele tem uma boa conversa, uma boa palavra. Então bom é orar. Bom é orar. E pedir discernimento a Deus. Eu lembro que o meu pastor que me batizou nas águas, pastor Paulo Tadeu, ele dizia muito uma frase que era a seguinte: nem tudo que parece estar certo é certo. Nem tudo que parece estar certo é certo. Olha aí, não é verdade? Satanás, ele é o pai da mentira. E a pior mentira é a meia-verdade. Ele pega um pouco de verdade e mistura com uma pitada de mentira, para se tornar ainda mais enganador. Amém, irmãos? Ainda mais enganador. Esse é o exemplo da rebelião lá no deserto de Datã, Corá e Abirão. Só que diz que quando eles se levantaram contra Moisés desse jeito, aí Deus do céu, epa! Deixa eu te dizer uma coisa, recebe aí, crente, recebe aí, igreja. Você tem um juiz e você tem um advogado. O juiz é teu pai e o advogado é filho dele. O juiz é teu pai, crente, e o advogado é filho dele. Aleluia. Satanás, o promotor de acusação, ele já perdeu a causa. Glória a Deus, aleluia. O promotor de acusação perdeu a causa, viu? O direito é teu. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quando Deus vai formar o homem, eu vou então aqui lido o texto e tendo dito estas palavras, amém? Onde um terço ele encabeçou uma rebelião,
jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião. Por ter incitado a rebeldia, Lúcifer, agora chamado de Satanás, amém? Deus não criou Satanás. Eu disse isso quarta-feira passada, lembram? Como ele, também a Bíblia diz que o homem, quando Deus criou, o homem era santo, puro e bom. Deus não criou o homem mau, o homem mentiroso, o homem rebelde. Deus não fez o homem assim. A Bíblia diz que o homem era puro, santo e bom. Também Deus não fez a Satanás. Ele fez Lúcifer, um anjo perfeito, diz a Bíblia. Sinete da perfeição. Sábio. Cheio de sabedoria. Era o Lúcifer. Esse foi que Deus fez. Aí diz, até ao dia em que se achou iniquidade nele. Ele deu lugar ao mal. Amém, irmãos? Ele deu lugar ao mal. E como é isso? Tem uma história que circula até aí na internet, no Facebook, que é um menino numa sala de aula que vai responder um professor, né? Deus criou o mal. Aí o menino vai dizer, não, olha, Deus é luz. Mais ou menos isso, Deus é luz. O mal é a ausência de luz. Se afasta de Deus, tu vai parar onde? Se afasta de Deus. Deus é a luz. Vai se afastando de Deus, você vai caindo em trevas. Amém? Satanás, em um determinado momento, se afastou do plano da criação de Deus na vida dele. Amém? E se tornou mal, se tornou Satanás. Ele se torna Satanás. Por ter incitado a rebeldia, Lúcifer, agora chamado de Satanás, recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus. Tempos depois da rebelião, Deus fez uma nova criação, a qual também concedeu livre arbítrio. Que nova criação foi essa depois dos anjos? O homem, o ser humano. E ao criar o ser humano, Deus mostrou o seu cuidado especial. Fez um jardim de delícias para a sua nova criação habitar. Satanás, observando isso, porque ele é uma criação anterior, já havia acontecido a rebelião nos céus, ele já tinha sido expulso dos céus, e ele aqui na terra, ele vê o homem que Deus fez a sua imagem e semelhança. Satanás, observando isso, encheu-se de ira e ciúme e partiu para perturbar e atacar o homem, a nova criação de Deus. Ele perdeu, veja só, ele se rebelou contra Deus, perdeu a batalha no céu, cai na terra, e ele encontra quem? O homem feito menor do que os anjos, porém a imagem e semelhança de Deus. Satanás olhou isso, irmãos. Satanás olha para o homem, irmãos. Ele tem ira, ele tem raiva, ele detesta, ele odeia o ser humano. Note que ele quis o trono. Sabe o que a Bíblia diz dos homens? Que nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo que é de Deus. Você imagina que ele tentou usurpar o trono de Deus. Ele quis o trono, ele cobiçou o trono. E ele perde essa batalha lá no céu. É destituído da glória de Deus. Ele cai aqui
aqui na terra. Aqui na terra ele se bate com quem? Com uma criatura que é feita menor do que os anjos. Nós somos menores que os anjos. Glória a Deus. Porém, feitos à imagem e semelhança de Deus. E mais, ele descobre... Tu pensa que Satanás não sabe a Bíblia, não? É? Satanás sabe a Bíblia. Ele sabe que Deus ama o homem. E que o amor de Deus é de tal maneira, Satanás sabe, de tal maneira que fez com que ele desse, enviasse o seu Filho unigênito. Aleluia. Por nós. Glória a Deus. Ele sabe lá quando a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de tudo que é de Deus. Aleluia, Jesus. Tu pensa que ele aceita isso pacificamente, é? Lá no céu ele pensou que ele era o melhor, o mais sábio, o mais forte, o mais inteligente, o mais bonito. Ele achou que o trono tinha que ser dele. Aleluia. Ele se achou igual a Deus. Ele quis ser Deus. Aí imagina quando ele vai descobrir o plano de Deus na minha e na tua vida. O plano de Deus para a humanidade. Ele vai olhar assim, tu pensa que ele gostou, foi? Ele odeia. Aleluia. Se engana os homens que caem na conversa dele e pensa que ele vai ser amigo, aí faz pacto com ele. Faça pacto com ele e pensa que ele gosta de tu, é? Aleluia. Ei, eita Jesus. O pacto ainda pode ser quebrado, viu? O pacto pode ser quebrado. Satanás te enganou. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus te ama. Jesus te ama. É, Senhor. Faça um pacto com Jesus. Faça uma aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, ele vai partir para atacar o homem, a nova criação de Deus. Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva no jardim do Éden. Glória a Deus. Mediante o amor, era amizade, era comunhão. Deus é pai, é amigo. Meu Deus. Glória a Deus. Não é, irmão? Aleluia. Através de Cristo se fez nosso irmão. Aleluia, Jesus. Veja só, ele é pai, ele é amigo, e através de Cristo ele também é nosso irmão. Aleluia. Que coisa linda, que plano Glória a Deus. maravilhoso de Deus para conosco, hein? Ele, através de Cristo, através do Filho, ele se destitui da glória Aleluia, Jesus. para Glória a assumir a nossa forma, a nossa semelhança, a nossa figura, irmão. Ele se destitui, ele se identifica, receba aí, ele se identifica conosco. Glória a Deus, aleluia. E ele veio aqui em carne, ó, Glória a Deus. conhecer na própria carne o que nós passamos, o que nós sofremos. Aleluia. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser desprezado, o que é ser caluniado, o que é ser injuriado, o que é ser perseguido, o que é ser injustiçado. Ele sabe. Aleluia, Jesus. Glória Ele a sabe Deus. tudo isso. E ele veio se identificar conosco. Para levar os nossos pecados sobre ele. Para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Cristo. Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva no jardim do Éden, mediante o amor. Para que eles continuassem esse relacionamento com Deus, teriam apenas que passar na prova de obediência total à vontade divina.
E nisto eles falharam. Não é, irmãos? E aqui eu vou terminar mais uma vez com essa mesma reflexão, que eu não deixo de repeti-la, até porque o ensino, isso é um culto de ensino. E uma das metodologias de ensino é a repetição do ensino. Amém? Porque tem muita gente que pergunta por que Deus deixou aquela árvore no meio do jardim. Porque de todo fruto de toda árvore que havia no jardim, o homem podia comer. Mas tinha uma árvore cujo dos seus frutos foi proibido o homem comer. Daqui você não toca e não come, porque no dia que comer, tu certamente morrerás. Aí as pessoas perguntam assim, por que Deus deixou isso lá, rapaz? Deus podia tirar isso de lá. Vou responder bem simples, mais uma vez. Essa pergunta é como um camarada que está com o carro perguntar por que tem um semáforo na esquina. Ei, por que tem aquele semáforo ali na esquina? Tira o semáforo dali. Ei, o semáforo não está ali para o teu mal, não. Está para o teu bem. Aleluia, Jesus. Assim a árvore não estava ali para o mal do homem, não. Estava para o bem do homem, para avisar o homem, para advertir o homem. Aleluia, Jesus. Para o bem, não era para o mal. O semáforo está lá na esquina para o mal, tá? Há uma necessidade do semáforo estar ali no sinal, no cruzamento. Tem uma necessidade do semáforo, sinal de trânsito, está lá no cruzamento. Tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Advertir o motorista para a preservação da vida dele e dos outros. Sim ou não? Sim. Olha. Não é, irmão? Ele está ali para... A lei de trânsito, ela existe para preservar a vida. Não é isso? Não é isso? Essa é a função básica da lei. A lei de Deus existe para preservar a nossa vida. Aleluia. O rebelde, Lúcifer, rebelião nos céus. O primeiro pecado, rebelião nos céus. O rebelde, ele, ninguém manda em mim não, ninguém diz o que é que eu tenho de fazer não. Ele não quer acatar ordem, ele não quer seguir lei. Eu não vou aceitar Deus não, ninguém manda em mim. Foi o caminho que Satanás seguiu, que Lúcifer seguiu. Porque não quer entender que há uma necessidade da lei e da ordem. Lúcifer e Satanás. Não, Lúcifer. Lúcifer é o nome do anjo que se transformou em Satanás. Lúcifer é o nome do anjo. Deus criou Lúcifer, um anjo. E esse anjo, ele vai se rebelar contra Deus, ele vai dar lugar ao pecado, ao mal. O primeiro pecado, como eu disse aqui no início, o primeiro pecado não acontece no Éden, acontece no céu, através desse anjo. E então Lúcifer e Satanás é a mesma pessoa. É o mesmo, é a mesma coisa, o mesmo espírito. Os anjos também são espíritos, viu? Eu só queria entender assim. Oi. O que é que significa o nome Satanás? Oposição, opositor. Eu já disse. Satanás significa opositor. Aquele que se opõe a Deus, que se coloca contra Deus. Oposição é contra. Aquele que é contra alguém ou alguma coisa. Então Satanás significa opositor.
Então ele se opõe a Deus. Amém? E por que ele se opõe a Deus? Porque ele queria o lugar de Deus, ele queria ser Deus. Por isso que diz que a pessoa muitas vezes que se coloca contra alguém quer ser aquele alguém. Se diz isso. Não é uma regra geral. Certo? Não é tudo assim. Mas na psicologia geralmente isso acontece. Amém? A pessoa que fala de tu, que é contra tu, que mete o pau em tu, queria ser tu. Veja que interessante. Isso é na psicologia, aí aborda isso, só que não é 100%. Entendeu? Mas muitas vezes bate por aí. É o caso de Satanás, ele queria ser Deus. Então ele vai negar Deus, ele vai se opor a Deus, ele vai ser contrário a Deus em tudo, porque ele quer ser o Deus. Amém? Teve um governador aí que foi fazer uma entrevista a uma reportagem do exterior, parece que foi a BBC lá de Londres, que ele foi fazer entrevista, aí esse governador meteu um pau em alguém. Não vou citar, meteu um pau em alguém. Aí o repórter lá, uma coisa é você falar para leigo, e outra coisa é você falar para pessoas que são entendidas, que tem cultura, que tem conhecimento, né? Aí quando o governador começou a meter pau em alguém, aí o repórter disse assim, vem cá, tu quer o lugar dele, né? Tu quer ser presidente, né? Aí ele gaguejou. Gaguejou. Aconteceu agora há pouco, faz poucas semanas. Aí botaram rodando. Não fez. Então, porque existe uma tendência de ser isso. Nem tudo é isso, mas existe uma tendência de ser isso. De acontecer assim. Amém? Então vamos lá. Glória. Eu estava, antes dessa pergunta, eu estava em outra questão, mas aí já passou, tirou da minha mente. Vamos seguir aqui. Eu disse que ia encerrar com um raciocínio. Sim, lembrei, vamos voltar aqui. Então, a lei de Deus ela é necessária, como a lei de trânsito é necessária. Assim como a lei de trânsito, eu estou usando esse exemplo, que é um exemplo mais próximo, né, mais conhecido. Ela tem a função de preservar a vida. A lei de Deus não existe para o nosso mal. Quando Deus disse, não faça isso, não é para o teu mal, é para o teu bem. Não ande por aqui, é para o teu bem. Não toque nisso, é para o teu bem. Mas existe a necessidade, tem que haver. Então, havia a necessidade da árvore. Não toque aqui. Ela precisava estar lá para o homem saber o que não podia fazer. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Cria um filho permitindo tudo para ele, dando tudo para ele, e tu vai ver no que ele vai se transformar. Quem quer o bem, quem ama, olha, receba aí, quem ama também diz não. Quem cuida também diz não pode, por aí não. Porque ama, sim ou não? Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus te ama. Glória a Deus. E por isso Ele não faz tudo o que você quer. Porque Ele te ama e não faz tudo o que você pede. Porque Ele te ama. Eita, é forte, né, irmão? Glória a Deus. Glória. É forte. Aleluia. Mas aí Satanás, que se opõe a Deus, aí ele vai ensinar o contrário. Ele faz oposição a Deus. Viu o que é que ele foi dizer para a serpente? Deus mentiu para tu, rapaz.
Ele vai dizer para Eva, a serpente disse para Eva, Deus mentiu para tu, menina. Deus disse isso porque Ele não quer que você coma, porque se você comer você vai ser Deus igual a Ele. A serpente enganando vai ensinar o contrário. Não, irmão? Vai ensinar o contrário. Então, porque Jesus disse, os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque os filhos de Deus, por intermédio de Cristo, se figura como ovelhas dele. Ovelhas. Qual é a característica da ovelha? Obediência. Aleluia. Glória a Deus. A ovelha obedece e confia no pastor. É uma característica da ovelha. Amém? E aí ele vai dizer que naquele dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. A característica do bode: rebeldia. É rebelde. É desobediente. Quem quer vida eterna com Deus precisa aprender o caminho da obediência. Precisa aprender o caminho da sujeição a Deus, da confiança. E note que Deus, ele não é o tirano. Deus, ele não é um tirano carrasco, mau. Porque tem gente que quer poder, que quer mandar. Né, irmão? Quer oprimir as pessoas. Quer dizer às pessoas que tem que fazer do jeito que ela quer, porque é do jeito dela e pronto. Aleluia, Jesus. Tem gente que não quer ser líder, quer ser chefe. Mas o nosso Deus, a Ele pertence o trono, a Ele pertence o reino, o domínio para sempre, por direito. Glória a Deus. Porque Ele é rei, Ele é Deus. De verdade, glória. Amém? Então, irmãos, um rei como Jesus, se deixe ser governado por Jesus, se deixe ser dirigido por Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Vê se não bateu aí na câmera, essa câmera está filmando certo ali. Eu acho que ela virou um pouquinho, viu? Tá certo aí, velho? Tá certo, tá? Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Temos 10 minutos. Vamos lá? Vou encerrar esse parágrafo aqui. Deus, em sua onisciência, já havia previsto a possibilidade do homem pecar e idealizou um meio para resgatá-lo. Então Deus, ele sabia que havia uma necessidade da árvore estar lá. Foi o que eu demonstrei para vocês. Havia uma necessidade da árvore estar lá para o nosso bem. Nós tínhamos que crescer na graça, na obediência, na confiança em Deus. E nós tínhamos que saber o que nós não podíamos fazer. Havia uma necessidade da árvore lá. Mas Deus, na sua onisciência, também Ele previu a possibilidade do homem pecar. Ele previu a possibilidade do homem desobedecer. Amém? E mesmo sabendo, eita Deus, mesmo sabendo da possibilidade de desobedecermos, de pecarmos, de errarmos, Ele, no seu amor com que nos amou, amém? Ele já tinha um plano de resgate, de redenção, de restauração, de reconciliação.
para o homem. Aleluia. Ele botou a árvore lá para o nosso bem. A árvore estava lá para o nosso bem, como eu acabei de figurar aqui a explicação. Amém? Havia uma necessidade. Mas ele sabia que nós podíamos errar. Ele nos deu livre-arbítrio. Amém? Por isso fala do Cordeiro como aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Porque antes de acontecer, Deus já tinha provido a salvação. Aleluia. Você está entendendo que Deus tremendo? Aleluia. Ele já sabia de Satanás, ele já sabia da serpente. Na sua onisciência, tudo que poderia acontecer, ele sabia. Aleluia. Entenda, eu já ensinei aqui, não foi a vontade de Deus. Esse mal que está acontecendo todo sobre a terra, não é a vontade de Deus. É diferente. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. E Ele sabia que podíamos desobedecer. Entendeu? Então, Ele na sua onisciência, Ele vai, então, prover uma salvação para nós. Aleluia. Uma salvação. Amém? O que aconteceu, ele permitiu. Não é a vontade dele. Não aconteceu a vontade dele. Aconteceu o nosso erro. Aconteceu a nossa falha. Aconteceu a nossa desobediência. Mas ele prevendo que podíamos falhar, que podíamos errar, que podíamos desobedecer, ele não perdeu as rédeas nem o controle. Ele proveu a salvação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória. Deus é maior do que o diabo. Deus é maior do que o inferno. Deus é maior do que Lúcifer. Deus é maior do que Satanás. Deus é maior do que a serpente, do que a antiga serpente, do que o dragão. Deus é maior do que o teu adversário. Aleluia, Jesus. E Glória. ele chega primeiro. Tenha fé, confie em Deus. Amém? Agora é aquilo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, Jesus. Mas aquele que foge de Deus, que corre de Deus, como diz o ditado popular, como o diabo foge da cruz, esse fica à sua própria sorte, ele fica à mercê do inimigo tragá-lo. O que a Bíblia diz para a crente, para a igreja? Sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o diabo, né, a antiga serpente, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Glória a Deus. Mas o que é que o salmista diz? Ei, debaixo de suas asas, nas asas de Deus, estarei seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então faça de Deus o teu refúgio. O salmista diz que ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O profeta diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai citar uma palavra também do profeta que diz: nos últimos dias, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, aleluia. Será salvo. Deus é Deus e Ele nos ama. Ele quer dar um livramento, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer. Mas abre o teu coração para Deus. A finalidade desse estudo aqui, veja que é um estudo de missiologia. A gente precisa entrar nesses assuntos para compreender o plano da salvação de Deus. Porque o missionário, ele tem que compreender o plano da salvação. Para você compreender o plano da salvação, salvar do quê? O que foi que aconteceu? Que Deus quer nos salvar? O que está acontecendo? Que Jesus morreu na cruz, por quê? Então a gente tem que conhecer o princípio, a história. Não é isso? E é esse o estudo que estamos fazendo. O tempo não nos permite seguir adiante. Continuaremos próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Não sabemos se
vai haver uma prorrogação desse lockdown ou não. Amém? Então, se for suspenso o lockdown e o culto poder acontecer normal, aí lembre de a gente não deixar de filmar para que outros possam ter aí acesso a esse estudo que é precioso, edificante e esclarecedor para a vida do crente. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo. Pai querido, Pai santo, Deus de Israel, graças te damos por essa noite bendita que aqui, ó Deus, estivemos, Senhor, para te cultuar e para proclamar a tua palavra, o teu evangelho. Deus abençoa cada vida, ó Deus, que será alcançado através, meu Pai, dessa live. E abençoa os teus filhos e tuas filhas que aqui chegaram para nos ajudar a fazer, Senhor, essa obra. Deus, sustenta a tua igreja na tua destra fiel, supra a necessidade de cada um, Senhor. Deus, mantenha as portas de emprego abertas dos teus servos, dá o escape, e aquele que teve a porta fechada, Senhor, tu és o Deus, meu Pai, que abre portas. Abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho. Aleluia, glória a Jesus. Então assim, Senhor, abençoe e dá vitória, Senhor, a tua igreja. Que seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Então vai na graça e na paz. Sexta-feira, o culto da vitória, também online. Amém? Glória a Deus.